Aline contara a Alice que esse rapaz tinha nascido na Itália em uma cidade chamada Siracusa. E essa cidade era governada por um rei muito malvado e tirano. Ela ainda não sabia o que significava essa palavra, mas sabia que Alice também nunca tinha ouvido falar nela. Então decidiu usá-la mesmo assim, pois foi assim que a professora contara a história. Então, continuou Aline. E esse rei chamava-se Hierão II. Havia um quê de orgulho em sua voz. Por que segundo? Perguntou Alice, estranhando o sobrenome. Porque já tinha o primeiro, ué. Respondeu Aline, de forma lógica. Deviam colocar outro nome então, para não confundir, sabe? Constatou a ruivinha. Já pensou se toda vez que fizessem chamada na escola chamassem Hierão? Alice imitou a voz e o jeito de uma professora adulta. E ele tivesse que perguntar, é o primeiro ou é o segundo? Argumentou a ruivinha, encolhendo a cabeça nos ombros. Que confusão, né? Poderiam ter apelidos. Exclamou Alice em um sobressalto. Eles tinham apelidos? Ah, não sei. Disse Aline impaciente. Deixa eu terminar de contar a história, pois o sinal já vai tocar e vai acabar o recreio. Justificou, rogando atenção. Então, continuou a loirinha, com tons rimados de trovadora. Esse rei pediu para o Arquimedes saber qual era o volume da coroa de ouro, pois ele achava que tinha sido enganado e feito de tolo. E como foi muito tempo atrás, não existia ainda uma maneira de atender ao decreto do rei de forma eficaz. O que o rei tinha pedido ao pobre coitado do Arquimedes, não poderia ser trocado gato por lebre. Concluiu o bardo. E que por sinal é um nome estranho, né? Confessou cochichando Alice, que deu de ombros como se não se importasse. Como se Hierão fosse comum. Pontuou ironicamente, a pequena ruivinha com um muxoxo pelo nariz, mastigando mais um pedaço da coxinha de frango que ela tanto adorava. Enfim. Continuou Aline, como se não ligasse. Arquimedes ficou pensando por vários dias como faria aquilo que o rei lhe pedia. E por mais que ele pensasse com todas as suas forças, não conseguia achar um jeito de descobrir como calcular o volume da coroa. Foi então que, cansado de tanto pensar, resolveu tomar um banho quente de banheira para relaxar. E de tão distraído que estava, acabou enchendo por demais a tina que o aguardava. A água cheia ficou até a borda do canto, quase que derramando. Mas, mesmo com a banheira cheia por demais, o astuto rapaz não optou pelo abandono fugaz. E por insistência, e assaz vontade de relaxar, Arquimedes decidiu por nela entrar. Aline ainda estava na personagem do bardo medieval. Alice ria uma risada gostosa de criança ante a interpretação poética da amiga, mastigando ainda mais um pedaço da sua coxinha preferida. E qual não foi a surpresa de Arquimedes? Essa parte Aline tinha achado o máximo. Não foi à toa que repetiu exatamente o que a professora havia contado. Arquimedes, do nada. A loirinha levanta de supetão e abre os braços, fazendo Alice parar de mastigar o que estava na boca. Percebeu que, ao entrar na banheira, a água que transbordou era exatamente a quantidade do volume do seu corpo. Foi então que ele saiu pelado pelas ruas da cidade correndo para o castelo do rei e gritando: Eureka! Eureka! Que significa, descobri. Descobri. Traduziu a loirinha. E Alice, guardando a coxinha pré-mastigada no canto da bochecha, com os olhos esbugalhados e vidrados em Aline, sorrindo, pergunta: O que é volume? Alice só tinha 7 anos. Aline abaixa os ombros e lança um olhar frustrado de incrédula para Alice. Depois eu lhe explico. Disse a amiga de forma compreensível. Aline, como de costume, gostava de ensinar tudo o que aprendia para a pequena Alice. Segundo ela, ensinar o que havia aprendido era a melhor maneira de ter a certeza de saber que havia aprendido.
E enquanto contava a história de Arquimedes para a amiga, ela mesma percebeu que o grande segredo não foi ver o que ninguém até hoje viu, mas pensar o que ninguém até agora pensou, sobre aquilo que todos veem.